Hora de destacar o Leão da Ilha do Retiro. Espaço aberto para o esporte aqui, para você a partir de agora. Olha só, com o rebaixamento batendo a porta, o rubro-negro pernambucano vive o momento mais delicado dos últimos anos. Dentro e fora de campo, né? A partida do próximo sábado contra o Flamengo na Arena tem possibilidade matemática de rebaixar o Leão da Ilha do Retiro. Vamos ver a reportagem. O Sport entra em campo no próximo sábado diante do Flamengo em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola vai rolar na Arena de Pernambuco. A partida está repleta de camadas para o rubro-negro pernambucano. Possibilidade matemática de rebaixamento, mudança polêmica de estádio e crise política no time. O jogo, que seria disputado na Ilha do Retiro, foi alterado para a Arena de Pernambuco após o clube vender a operação da partida por R$3 milhões e, ao mesmo tempo, aceitou aumentar de 10% para 30% o espaço para a torcida visitante, o que deixou o torcedor do Sport na bronca. Para complicar ainda mais a situação, na data marcada para a partida, a Arena de Pernambuco tinha um evento privado. Isto gerou uma nota oficial da gestão do estádio dizendo que não havia sido procurada. A diretoria teve que ir a público garantir que o jogo não sairia do Recife. A insatisfação do torcedor ficou ainda maior em uma declaração feita pelo presidente Yuri Romão, ao afirmar que o estádio da Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, Santos e Flamengo. Em meio a todo esse cenário, o Sport pode ser rebaixado nesse jogo diante do rival de 1987, já que apenas uma vitória contra o vice-líder do Brasileirão impede a queda antecipada no momento. Bom, é essa a situação do Sport dentro de campo, né? O time está na iminência do rebaixamento, matematicamente ainda não está rebaixado, mas o futebol que o Sport tem apresentado, que o Sport apresentou neste Brasileirão, está levando o time à Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai conversar aqui no Jogo Aberto Pernambuco, espaço aberto para o ex-presidente Luciano Bivar, que foi 6 vezes presidente do Sport, tem uma história no clube e tem sido um dos defensores de uma mudança de rumo do esporte neste final de ano. Vamos fazer esse contato aqui com ele ao vivo, o deputado federal, ex-presidente do esporte, Luciano Bivar. Prazer em falar com o senhor novamente, presidente. E queria saber a sua opinião desse momento que o esporte vive, da situação, o que é que pode ser feito, qual é a proposta para o esporte mudar essa situação neste final de temporada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Rebrão. Prazer enorme falar com você. Lembro até quando viajamos juntos para fazer um programa lá na Globo, lá no Rio de Janeiro, né? Faz algum tempo isso, né, Rebrão? Prazer enorme estar falando com o senhor novamente. Pois é, Rebrão. A gente ganhar ou perder faz parte do jogo do futebol. Mas o que está acontecendo furo aí no teu programa é o seguinte, que estão vendendo todos os recebíveis do esporte durante anos. Então, hoje, estamos constituindo praticamente, na quinta-feira vamos ter uma reunião executiva de criar uma personalidade jurídica, amigos do esporte, para que se proíba e que se fale às redes de televisão, aos streams, a todas as entidades que publicam que o esporte não pode, todos os contratos que forem assinados com a nova gestão que acontecerá no futuro, não sei quando, mas serão revistos e não serão honrados se não tiverem com os fins em benefício do esporte. Se os fins não foram objetivos, não vão. Então, há uma afluência muito grande nessa personalidade jurídica que estamos criando com todos os torcedores do esporte, como você está vendo aí, em protesto a isso, porque é um grupo que instalou-se dentro do clube, dentro de um sentimento absolutamente oportunista, e agora estão vendendo o futuro do esporte. Estão vendendo marca, estão vendendo camisa, estão vendendo direitos televisivos, estão vendendo a ligas de clubes de futebol, estão vendendo a fundos estrangeiros. Então,
Tudo que a gente construiu há 120 anos, os caras estão vendendo a perder de vista. Para pegar esse dinheiro, a gente não sabe aonde. Onde é que vão colocar? Porque o ano passado receberam 180 milhões e a gente não sabe qual foi o resultado. Então, hoje, os torcedores do esporte estão indignados. Não é o resultado em campo, é o resultado de uma administração desastrosa e que entrou efetivamente mal intencionada, porque não se admite isso, o Rembrandt. Você dirige, você acompanha o futebol nacional há muito tempo. Nenhum clube teve uma diretoria tão afastada da torcida. Onde está aí, para não mentir, na sua televisão, um protesto porque os sócios não podiam e os conselheiros que tinham cadeiras vazias para participar da reunião do conselho foram proibidos de entrar. Tinham 10 pessoas lá dentro e ficaram todos do lado de fora. Então isso é um assinte, isso é uma agressão à torcida rubro-negra. O clube está cercado com tapumes, o teto de cima caiu, abandonaram o patrimônio do clube, só fazem sugar o clube. É como um pano de café, estão tirando o Rembrandt até a última gota, tá certo, do café para deixar o pano seco. Então isso é um absurdo. Então presidente, a torcida está se mobilizando. Me permita, presidente, há elementos suficientes para uma mudança no comando do esporte? Porque ontem, nessa reunião, o presidente Yuri Romão, inclusive, dizem que ele se desculpou pela venda da operação do jogo do próximo sábado da Arena de Pernambuco contra o Flamengo, que não voltaria a negociar esse tipo de operação, mas também deixou claro que não vai renunciar ao mandato para o qual ele foi eleito pelo sócio do esporte e tem até o final do próximo ano. Há elementos para essa mudança ou só depende dele, do presidente Yuri Romão dizer não, vou atender aos pedidos dos ex-presidentes, dos torcedores do esporte e não continuo no esporte, vou sair de cena? Olha, a renúncia é um ato voluntário, não é, Rembrandt? Se ele está lá, eu não quero discutir se foi lícita ou não a eleição dele, mas ele está lá instalado. E ele vai pegar as letras da lei para se manter até dezembro do ano que vem. Então, mas esse dezembro do ano que vem vai ser o tempo suficiente de a gente, através dessa pessoa jurídica que estamos criando, e hoje há uma afluência muito grande, já tem mais de uma centena de pessoas, para que a gente possa efetivamente tentar afastar ele, fazer uma eleição geral. Ele pode até concorrer nessa eleição geral, não há nenhum problema, tá certo? Agora, o que está acontecendo hoje lá é incrível. E essa pessoa jurídica vai ter poderes, vai ter um corpo legal para ir junto às instituições desse país, como o Ministério Público, como o CBF, como qualquer instituição, ao Ministério de Esporte, denunciar o que está ocorrendo dentro do clube. Pedir ao Ministério Público, já tem denúncia lá no Ministério Público sobre isso. Foi feita uma sede paralela lá no município de Xangrande, no nome da filha do presidente, tá certo? Para que emprestasse dinheiro ao clube, tá certo? Quer dizer, isso foi feito, tá certo? Tem documentos sobre isso. Agora, a gente precisa efetivamente, ninguém está atrás de bruxa nem de coisa nenhuma, não. A gente quer que o cara tenha um bom senso, tá certo? E dizer, vamos zerar o processo, vamos nos reunir, vamos juntar as lideranças e fazer uma reunião para a gente ver o que é que a gente faz em benefício do esporte. Mas eles não são esporte, são forasteiros, caíram ali por um acaso da vida. Então é isso que a gente está se propugnando, a fazer um movimento real dessa torcida que representa efetivamente o esporte para interromper esse desmando que vai se fazer até dezembro de 2026. Presidente, o senhor teve um contato com o presidente Yuri Romão na última segunda-feira, né? Vocês chegaram a conversar. Inclusive, tinha marcado uma nova conversa para ontem, conversa que foi adiada ou foi cancelada. Mas desse contato que o senhor teve diretamente com ele na última segunda-feira, o que é que o senhor sentiu da parte dele? O que é que o senhor percebeu de interesse dele em relação à continuidade ou não no esporte como presidente? Eu não sou médico, não sou analista, mas eu acho que ele é um psicopata.
Ele é frio, ele não diz nada, nem sim, nem não. Silvio Neves Batista, que é um grande rubro-negro, intermediou essa conversa e em nenhum momento ele se comprometeu. Eu falei tudo o que podia acontecer e disse bem registradamente, olha, o que a gente precisa efetivamente, tá certo, é que se fizer o processo. E se você faça uma consulta ao corpo social do clube, se você deve permanecer ou continuar. Porque ser presidente do clube é um ato de doação, tá certo? Todos nós que fomos lá é um ato de doação. Eu lembro que tinha uma associação que eu participava, que eu acho que era lá em Toquinho, e o presidente ficava danado da vida porque todas as vezes não ia ninguém. Aí eles querem ver eu encher, eu ameaço que vou renunciar. Aí no outro dia tinha toda a comunidade da praia estava lá para não deixar que o cara renunciasse. Então eu acho que ele tem que fazer isso. Ele aparece 6, 7 conselheiros amigos dele para bater palma, que são pagos. Ele precisa realmente chamar a torcida, o quadro social, uma Assembleia Geral, e de dizer, olha, o que é que vocês querem? Isso é que é um sentimento sensato, normal, racional, de uma pessoa que é digna de sentimentos. Agora, uma pessoa que é fria, que é patologicamente fria a tudo isso, é difícil. Então, só há uma maneira, a torcida do esporte, é a gente criar uma personalidade jurídica de amigos do esporte, como fizemos no passado com relação ao centro de treinamento, fazemos agora, amigos do esporte, e nós, com essa personalidade jurídica, criarmos um corpo diretivo, que vamos fazer isso essa semana, e denunciar ao Ministério Público, denunciar ao Ministério de Esporte, denunciar a Comissão de Esportes da Câmara Federal, denunciar a CBF. A CBF é uma coisa intercorporis, não é difícil ela se meter dentro de um clube. O clube é que se vire, tá certo? Agora, se houver alguma notícia criminal com relação a isso, a CBF pode até, através de um artifício lá qualquer, fazer uma intervenção. Isso já foi pedido. Mas eu não tenho muita esperança que a própria CBF defina isso aí. Agora, o esporte está vendendo seus direitos televisivos a grupos de fora aí. Já recebeu 30 milhões no ano passado e tem mais uma quantia para receber agora também, mas como caiu para a segunda divisão, eu não conheço o contrato, porque isso é entre o esporte e essa liga de esporte. Então eu acho que a gente precisa fazer uma personalidade jurídica para exigir dessa liga que expõe esses documentos. Esse acordo de confidencialidade vai até um certo ponto, dali para diante tem que ser público, porque ali vai envolver interesse público, dinheiro público e uma série de coisas. Então, torcedor do esporte, fique certo que a gente vai até o fim e vamos... Essa pessoa jurídica que eu estou te falando, Rembrandt, foi hoje de manhã foi surgido realmente um pequeno esboço que os advogados me trouxeram, os advogados do esporte, e a gente apresentou no grupo de reserva do WhatsApp, e já tem umas centenas de pessoas querendo entrar nessa sociedade para que a gente cobrar de forma legal, tá certo? Esses desmandos que está acontecendo no esporte, para que não se repita isso até no final de 2026. Era nesse ponto que eu queria chegar, presidente, até reforçar com o seu depoimento. Essa personalidade jurídica que está sendo criada, que será criada por esses rubro-negros que estão querendo essa mudança no clube. Então ela é uma personalidade jurídica legal, que vai ter poderes legais para interceder junto aos principais órgãos do país em relação ao esporte, para cobrar o que está acontecendo no esporte, né? Exatamente, com relação às instituições. Eu vou roubar, por exemplo, a imagem da sua televisão Tribuna, tá certo? Para acoplar todo esse manancial de coisa, porque o que está acontecendo é um absurdo. Onde colocar a polícia para os sócios que são legítimos não entrarem na sala de reunião quando a sala estava vazia, e isso fere o estatuto. Tá certo? Então a CBF devia ter uma decisão mais definitiva sobre isso. Não passar o pano. Se passar o pano, a gente vai tomar outro 7-1 lá da Alemanha no ano que vem. Então é preciso que também a FIFA, a CBF, que é filiada à FIFA, que tenha zelo pelos seus filiados, por aqueles que compõem a competição.
tá certo? Não pode deixar. E como é que o Sport vai entrar agora na segunda divisão, vai ganhar a cota, antecipar uma cota que tem, em detrimento aos outros clubes que estão na segunda divisão? Também eles não vão aceitar. E eles não vão vender os nossos direitos televisivos por 20 anos, 10 anos. Eu acho que a gente tem que criar essa personalidade jurídica para proibir que comprometa o esporte, tá certo? De se soerguer-se em outra geração. Isso não pode acontecer. Tá certo? Então é isso que é a principal razão dessa PJ que nós estamos criando ainda esta semana. Tá aí então a novidade, né, dessa criação de uma personalidade jurídica do esporte por esse grupo de rubro-negros, de dirigentes, ex-dirigentes que estão aí tentando mudar esse cenário atual, esse cenário político do Esporte Clube do Recife. Para a gente fechar, presidente, já agradecendo a sua participação aqui no nosso Jogo Aberto Pernambuco, sentimento do torcedor, sábado na Arena contra o Flamengo, um momento em que matematicamente o esporte pode ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Era um cenário, acho que esse é o cenário que o torcedor não esperava. E o sentimento do ex-presidente Luciano Bivar, o rubro-negro Luciano Bivar. Que o esporte está rebaixado, matematicamente ainda não, mas isso é um simbolismo. O esporte já está rebaixado, que o clube não tem força, não tem condição, tá certo? Agora, você vender o mando de campo do esporte, é como você fazer uma missa numa outra igreja, os cristãos fazem uma missa na igreja evangélica. Não faz sentido. Por 3 milhões, que parece que não entraram 3 milhões no clube, entraram menos de 2 milhões, 1/3 foi para comissões, foi para não sei o quê, foi para dinheiro que a gente não sabe para onde foi. E ele não sabe se esse dinheiro também entrou no clube. Então é tudo muito, muito nebuloso, entendeu? O que menos interessa a gente é que eu acho que foi um recado que eu dei como torcedor do esporte, que o esporte, se for jogar domingo, aí vem uma parte mais do torcedor, que jogue duro, para que o Flamengo não vai querer ter nenhum problema, mas o Flamengo já está tirando até todo o seu elenco principal, já não está jogando contra o esporte, tá? Mas mesmo assim, eu acho que a nossa dignidade, a nossa história, tá certo? Não pode ser em jogo colocada em função de ganhos financeiros de uma diretoria mal intencionada. Não pode. Isso dói no coração de todo rubro-negro. Muito obrigado, presidente, mais uma vez aqui pela participação no programa. E a gente diz aqui o seguinte, reforça que o espaço também está aberto ao presidente Yuri Romão. A gente tem tentado, nesses últimos dias, uma entrevista com ele, uma conversa com ele, mas não tem tido sucesso. Ele tem escolhido, né, alguns momentos específicos, alguns veículos específicos para falar, mas o espaço está aberto, como esteve aberto aqui também para o ex-presidente Luciano Bivar. Muito obrigado e até uma próxima, presidente. Até uma próxima. Muito obrigado. Tá aí então, Luciano Bivar, ex-presidente do esporte, foi presidente do esporte em 6 oportunidades, o Luciano Bivar. A gente agradece a participação e você que acompanhou aí viu que tem essa novidade, essa atualização da criação de uma personalidade jurídica do esporte para tentar, junto às instituições brasileiras, tentar esclarecer alguns pontos que, para eles, são pontos nebulosos nessa atual direção do Esporte Clube do Recife. Palavras do presidente, ex-presidente Luciano Bivar.